Aham. Caio, é o seguinte, o meu marido é um ser Uhum. humano excelente, Sei. tá? A mulher Uhum. está escrevendo. Mas ele tem Isso. problema de ereção, Caio Fábio. Uhum. Ele não quer se tratar. O problema Não é não temos ter. diálogo, ele Qual é não a aceita idade? conversar, não fala a idade. Tem que falar a idade, né? Tem que falar a Porque idade, se né? for uma senhora de 70 anos falando isso do marido, aí a Hum, gente tem que dizer, olha, uma tranquilizada no teu coração, dá uns hum, beijinhos nele, ele em ti, deem umas abraçadas gostosas e façam é. uns carinhos um no outro. Agora, se é uma mulher com menos de 50 anos ou de 40 anos, é um problema, porque ela ainda vai ter muito apelo, não só hormonal, mas psicológico, social, Uhum. e referências comparativas, idealizações poderosas, todas aquelas coisas que a gente conhece, que são parte da Aham. primavera dos nossos enganos absolutizados, ou nossas impressões, Uhum. dos nossos instantes transformados em tempo, as nossas imaginações construídas como coisas praticamente divinas e absolutas, né? Porque quando a gente é mais jovem tem certas coisas que, se não estiverem lá, por exemplo, uma mulher casada de 30, 40 anos ou mais jovem, ou 50 e tantos anos, com um marido que perdeu a ereção e poderia ter, não aceita tratamento, começa a gerar um sentimento ruim, porque é natural que, se eu estiver perdendo os movimentos desse braço, eu vá buscar tratamento. É. Se eu estiver perdendo qualquer coisa, se eu estiver com Covid e ela for piorando, eu busque tratamento. Eu busco tratamento para qualquer outra coisa. Por que eu não vou buscar tratamento para minha impotência? Se a minha mulher está demandando isso de mim, eu preciso buscar tratamento. Eu preciso. Agora, se eu Uhum. e minha mulher temos já uma pacificação relacional e eu fico impotente, a É. gente transforma sexo em sexualidade. Ou seja, nem todo mundo que não está fazendo sexo está, todavia, sem expressão, toques de sexualidade, em carinhos, em Aham. olhares, em abraços, em aconchegos, em proteção, em toque mesmo de mão. O cara que está sem potência pode, todavia, dar umas fustigadas gostosas na mulher, porque a mulher, às vezes, não está sofrendo apenas da impotência, da falta de ereção no pênis. Às Uhum. vezes a mulher está sofrendo da falta de ereção psicológica também do marido. Sim. Nesse caso específico, não buscar tratamento é uma negação, é uma falta de carinho pela mulher, que está dizendo que gostaria que ele buscasse, que ele se tratasse. Se depois de tudo não tiver a solução, é outra história. A gente conversa depois de buscar os recursos necessários. É. Mas a gente não faz isso em nenhum momento da vida, né? Mesmo quando a gente é mais velho, a gente pelo menos se interessa. Vai ver se naquela idade, naquelas circunstâncias, com aquelas condições, ainda existe meio de haver ereção, porque a esposa está angustiada, insatisfeita e sofrendo. Aí a gente faz isso até com 90 anos e volta com um atestado médico que não está dando. E aí, meu amigo, a língua continua, os dedos, aquele negócio, né? Do contrabaixo,
No contrabaixo, isso. E a gente vai. No violoncelo. Né? Violoncelo. Que já vem com a vara dele. Já vem. Enfim. Exatamente. Saber viajar do violino para o violoncelo. Meu amigo. Exatamente. Cada qual chora por onde sente saudade, né, Caio Fábio? Por onde sente saudade. Cada qual chora por onde sente saudade. Às vezes é outra coisa. Às vezes é só conversa, às vezes é abraço do silêncio. Mas é aí que ela vai, Caião. Ela vai assim, ó, não temos diálogo, ele não aceita conversar e nem faz sexo comigo. E agora, Caio Fábio, essa é a jogada dele. Eu tô crendo, particularmente, na minha vida, eu tô crendo que é o pessoal da faixa dos 40. Né? Aí fica ruim demais, né, cara? Aí fica ruim, porque a grama do vizinho começa a virar mamona, né? A grama do vizinho vai virando aquela coisa enorme. Vai virando. Como é que já aquela árvore que você tem no seu quintal aí? Aquela Guapuruvu. Guapuruvu, cara. Aquela graminha japonesa vira Guapuruvu. Cada coisa, pé de carvalho. Exatamente. Carvalho é bom que dá rima. Carvalho dá rima. Dá rima para carvalho. É um problema sério. Se é na casa dos 40, fica muito difícil, porque é por isso que Paulo, escrevendo lá o pessoal de Corinto, na primeira carta, na primeira epístola, no capítulo 7, ele disse justamente isso, para o pessoal que tinha casado. Ele falou, se casou, então, cara, pega ela e você, minha filha, não tem problema, dá para ele. E dá gostoso, e você pega à vontade. Ele diz isso nas expressões ou nas palavras do capítulo 7, que diz, não vos priveis um ao outro, salvo talvez, porém, em caso de oração, por algum tempo, e para vos dedicardes à oração. É cheio de cláusulas e cláusulas. Ele diz, não façam isso para que ninguém fique abrasado, que é uma palavra que o Braulio aprendeu aqui, gostou muito. Aprendi aqui abrasado, né? Abrasado. Eu pensei que abrasado. Pensava que abrasamento era uma característica apenas de carvões. Né? Carvões. Pessoas não tinham isso. Paulo foi muito elegante, bonitinho nessa fala, né? Paulo. O cara, quando fica abrasado, ou a menina, meu Deus, ela luta como uma menina. E o cara ninguém segura esse um abrasamento caprichado, né, cara? O cara luta como um Conan, o bárbaro. Sei. E a menina luta como uma garota. Não tem ninguém que segure uma garota, cara. Não tem. Aí lá vai. Fica perigoso, é o que Paulo está dizendo. Começa, é como chamar fogo à proximidade dos seios, conforme diz o livro de Provérbios. Você bota fogo nos seios e não quer que a roupa se queime. Isso. Vai queimar, meu irmão, vai queimar saia, vai queimar calça, vai queimar tudo. E eu já vi esse filme milhões de vezes. Caião, agora, isso aí na faixa dos 40. Agora, vamos supor que está na faixa dos 70, 65, 70 para cima aí. Aí já trata com outro, no modo Eliana, que você está falando, que é dos dedinhos, um dedinho. Outro dedinho. Começa a entrar na fase da delicadeza, depende, porque tem gente com 65, 70, totalmente sadios do ponto de vista orgânico, sim, e estão ainda mandando ver. Sim. E eu estou falando de homem, né? Mulher não tem problema disso nunca, só se for indisposição psicológica para a relação. É porque o brinquedo da mulher é de armar, o do homem é de armar, o da mulher é de montar. É de montar, O homem tem que ter o dele tem que armar. Um gatilho. O da mulher é de montar, o do homem é de armar.
É difícil. A mulher ela só tem que estar devidamente tocada, com a alegria e a sinceridade próprias do momento, que tudo está feito. Não importa em que tempo nem em que hora. Agora, o homem tem que ter essa obrigação, esse poder orgânico. Não é só psíquico, é físico, é psicofísico. Então, depende. Tem gente que chega entre 65 e 70 com limitações diversas, o homem. E tem algumas dessas limitações que são extremamente complicadas em relação à ereção sexual. E uma delas é, sem dúvida, o diabetes, que está tão espalhado na comunidade humana, na Terra, entre mulheres e especialmente entre homens. E ela é uma doença sistêmica e tem tudo para ir paralisando. E a função sexual, essa é a primeira coisa da qual você é advertido. Outra coisa é próstata, e trabalha contra a ereção. Depois dos 40 anos, isso pode acontecer. E aí tem uma quantidade enorme de outras coisas que podem gerar, do ponto de vista psicofísico, também, a debilitação da capacidade sexual da pessoa, ainda que a pessoa tenha todo o desejo. Mas uma coisa é certa, à medida em que você, numa certa idade, descobre que você vai perdendo a potência, você vai diminuindo também o furor. Não é uterino, mas é aquele furor prostático de sair pegando por aí. Você vai parar de ficar na praça, né? Você vai sair da praça. Você, de fato, entra com outro olhar, com outra interpretação. É menos sexo e mais a sexualidade, é mais o carinho, é mais o toque, a reciprocidade de sentimentos, de compartilhamento da vida, de compromisso com as mesmas coisas. E aí a fidelidade cresce nesse vínculo mais do que a sexualidade. Essas pessoas querem cada vez mais se alegrar na fidelidade, na amizade, no compromisso. O vínculo vai ganhando um papel completamente diferente de maturação e de solidez. De modo que eu fui vendo, por exemplo, na vida dos meus pais, quanto mais eles entraram na idade da delicadeza, conforme o Vinícius de Moraes, não é? Na idade da delicadeza, quanto mais eles entraram, mais eles se tornaram entes da sexualidade manifesta, do carinho revelado, falado um ao outro, dos elogios, dos galanteios. E só tinham a ver com aquela alegria dos dois serem um para o outro. E eu aprendi como o sexo se transforma em sexualidade, numa sexualidade que vira maturidade pacificada e que se transforma numa conjugalidade de natureza espiritual, pneumática, num vínculo que já começa a ganhar as soldas da eternidade. As soldas da eternidade. As soldas da eternidade. É isso, brother. É isso aí, queridão. Vamos lá, então. E o que fazer diante de um cara, né? Agora, uma outra pergunta atrelada dessa aqui, para terminar, Caião. Fazer diante de um cara que tem essa questão, né? Ele tem ele é um cara impotente e ele não quer levantar a questão. Por que ele não quer falar?
Sem trocadilhos para não querer levantar a questão, por favor. Por que o cara não quer falar do assunto? Porque depende da pessoa, da psicologia do cara. Porque, do assunto da impotência? Porque no caso desse cara, por exemplo, ele não quer falar sobre o tema. Cara, é um tema que a gente tem vontade de falar, pô. A gente quer resolver. Mas o machão não tem, não. O machão, cara, tem vontade de negar. Não. Ele é um negacionista de si mesmo, da questão dele? Ele é negacionista de tudo. Poxa. Um cara para quem nem o coronavírus e as suas mutações existem, com milhões de pessoas morrendo, com famílias chorando para todo lado, e com a coisa piorando no nosso meio, a pessoa diz que não enxerga nada, não está vendo nada, é tudo exagero, é mentira. É o vírus da Globo. O vírus da Globo. É um novo contratado. Esse outro negacionismo sexual faz parte desse mesmo grupo de risco. Desse grupo machão, chauvinista, completamente apenas capaz de admitir black and white, preto e branco. É um grupo de gente binária que não consegue dar o salto para nenhuma outra dimensão. É um pessoal que existe em estado de negação. O perfil desse grupo aí, que não aceita conversar sobre o assunto, condiz, é coerente com as escolhas que essas pessoas fazem no todo e no resto da vida. Se as esposas deles estiverem me assistindo agora, elas estão dizendo: vai, mete mesmo. E tem um monte de cara dizendo: não vou assistir mais esse Caio, não. Eu não gosto. Ele fica me provocando, falando a verdade a respeito desse assunto. Você sabe perfeitamente que, do ponto de vista da psicologia do marketing, você não pode falar desses assuntos a menos que você esteja oferecendo uma cura. E que seja fácil e acessível. E que o cara possa acessar sem que ninguém perceba. E chega uma hora, meu amigo, que não tem mais Viagra que dê jeito. Que não tem mais viagem que faça aquilo acontecer. Nem pelo guindaste, o negócio, nem não. Pelo guindaste. Nem na base do guindaste. Me lembro de um cara nos Estados Unidos, abrindo o coração comigo. Ele falou que foi com 2 outros amigos para um lugar nos Estados Unidos, eu não me lembro onde, sei lá onde era, enfim. Era longe da casa dele, por isso ele ficava mais à vontade. E eles eram ricos. Ele me falou que eles contrataram aquelas modelos, mulheres, que não estão na prostituição todos os dias. Elas ganham quantias tão elevadas de vez em quando que o cara paga lá $50 mil para a mulher ficar uma semana com ele. Cada um desembolsa uma quantia assim, estratosférica. Aí 3 amigos, botam aquilo, vem 3 mulheres sem defeito, lindas, ficam ali. E ele falando: olha, ele me chamava de reverendo, olha, reverendo, eu quero ser totalmente sincero. Não consegui ter ereção de jeito nenhum. Usei todos os recursos e elas fizeram de tudo. Putz. E eu não conseguia lugar nenhum, eu só conseguia dizer: mas vocês são lindos. Falei: mas cara, você é um idoso, eu não quero nem falar sobre outras coisas. Vamos só falar sobre a pateticidade disso aí. Você é um cara com praticamente 70 anos, cheio de comorbidades que eu sabia que ele tinha. Você queria o quê? Pagar caro para ter um atestado de impotência?
você já vinha tendo há anos, por que você foi fazer algo tão ridículo, tão patético quanto isso, ao invés de ir a médicos e buscar qualquer que fosse o tratamento ou qualquer que fosse o diagnóstico para você ou fazer ou não fazer, mas na paz de quem buscou, de quem tentou. Mas não faça assim. E, meu Deus, mas tem muita gente nessa condição. Vamos lá, e fica nessa negação, é um negacionismo que passa aí por dentro. O machão, todo o pessoal que faz as escolhas que a gente vê serem feitas do ponto de vista político tosco, são as mesmas pessoas que nessas condições de impotência entram em estado de negação e ficam com raiva quando você toca no assunto, quando a mulher puxa esse assunto. Todo mundo que é casado com um cara assim está sabendo que eu estou falando. Sabe o que está rolando. Claro.